Caros irmãos, queridas irmãs, há exatamente 40 dias nós iniciamos os exercícios quaresmais e durante esse tempo nos preparamos pela oração, pela penitência, pela caridade, para chegarmos a este momento, para celebrarmos os mistérios da nossa redenção, para celebrarmos o mistério pascal de Cristo. Antigamente não existia a festa de Cristo Rei. Pode abaixar um pouquinho o microfone? Está dando o microfoninho? A festa de Cristo Rei, que nós celebramos no final de novembro, é relativamente recente no calendário litúrgico. Ela foi instituída pelo Papa Pio XI há 100 anos, em 1925. Isso, na história da igreja, é recente. 100 anos é quase nada em 2000 anos. Então, até 1925, não existia a festa de Cristo Rei. O Domingo de Ramos era a única data na qual nós proclamávamos a realeza de Cristo. Essa procissão que nós realizamos no início da missa, em honra de Cristo Rei, porque de fato, ao entrar na Cidade Santa, Jesus foi aclamado pelas multidões que reconheceram que Ele era o Messias, que Ele era o Rei esperado, o Rei prometido. E não por acaso eles então, com tanto entusiasmo, com tanta alegria, com gritos, aclamaram Jesus quando Ele entrou em Jerusalém. Eram séculos aguardando o Rei que viria. Claro que eles tinham uma perspectiva diferente. A expectativa deles era outra, que Jesus estabeleceria o seu reino como os reis da terra o fazem. Mas o próprio Jesus vai dizer diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então aclamaram, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi. Essa procissão que nós fizemos é justamente um reconhecimento da realeza de Cristo. No entanto, Ele entra em Jerusalém no Domingo de Ramos para, depois de alguns dias, sofrer a morte na cruz. O que pareceria a muitos dos seus discípulos um fracasso, uma derrota, mas é justamente ali na cruz que Ele é exaltado, que Ele é elevado, glorificado, que se manifesta a sua realeza. Quando Jesus estava subindo com os discípulos para Jerusalém, eles discutiam entre si quem era o maior. E aqui no Evangelho de São Lucas, que nós escutamos, até durante a última ceia, quem é o mais importante, quem é o maior? Jesus vai dizer para eles que o maior é aquele que serve. Eis que estou no meio de vós como aquele que serve. Eu, vosso mestre e Senhor, lavei os vossos pés, lavai os pés uns dos outros. Portanto, o maior é aquele que ama mais.
E Jesus vai dizer: não existe prova de amor maior do que dar a vida pelos amigos, dar a vida por quem a gente ama. Então, Jesus é maior porque amou mais, é rei, porque se coloca a serviço de todos. E é por isso que é na cruz que a sua realeza aparece. Mas não é fácil ver a realeza de Cristo na cruz. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, dizia: eu prego Cristo e Cristo crucificado. Para os gregos, a cruz é loucura. Para os judeus, a cruz é escândalo. Para nós que cremos, é força de Deus e sabedoria de Deus. Então nós não nos envergonhamos do nosso Rei crucificado, do nosso Deus crucificado. Até mesmo a gente sabe que muitos dos nossos irmãos evangélicos nos criticam e dizem: mas vocês ficam com Jesus na cruz, Jesus está vivo. Nós sabemos que Jesus está vivo. Porém, a cruz é a maior expressão do amor e, portanto, a maior expressão do poder, da realeza, da majestade de Cristo, que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até as últimas consequências. E cada um de nós pode dizer, como São Paulo: Ele me amou e se entregou por mim. Eu sou amado ao extremo da cruz. Então, por isso é que, ao mesmo tempo que nós hoje celebramos a majestade, a realeza de Cristo, e dizemos: Jesus é Rei, Jesus é meu Rei, é meu Senhor, portanto é meu dono, eu pertenço a Ele, eu sou dele, a minha vida é dele. Também nós o vemos crucificado, chagado, insultado, blasfemado, humilhado. Nós o vemos coberto de feridas, escarrado, esbofeteado. Talvez até os evangelhos não dizem, mas acontecia. Os crucificados, Jesus tinha sido flagelado, perdeu muito sangue, por isso ele permanece na cruz apenas 3 horas, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Mas era comum que os crucificados ficassem dias na cruz. Os persas inventaram a crucifixão e os romanos adotaram e aplicavam para aqueles crimes que eles consideravam mais graves, porque é uma morte lenta, dolorosa, por asfixia. O crucificado fica de uma tal forma, numa posição, que para respirar, ele precisa se apoiar sobre o seu corpo pregado na cruz, para se levantar e respirar. Por isso é que quando eles queriam acelerar a morte dos condenados, como fizeram com os 2 ladrões, eles quebravam as pernas, porque quebradas as pernas, não era possível se levantar para respirar. Jesus, como já estava morto, eles, para se certificarem, atravessaram o seu lado com uma lança. Então era uma morte lenta, dolorosa, que muitas vezes levava dias. A pessoa morria de fome, de sede, e perdia o controle sobre o seu corpo. Então urinava, defecava na cruz. Era uma morte horrenda. Por isso a própria Escritura diz: maldito todo aquele que pende do madeiro. Jesus se fez maldito. O justo, o inocente, o santo,
Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Foi maltratado por nossos erros e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele, e por suas chagas nós fomos curados. Então até os romanos não crucificavam quem fosse cidadão romano. São Paulo, porque tinha cidadania romana, não foi crucificado, foi decapitado, é uma morte mais rápida. A pessoa quase nem sente. Mas o crucificado não, era torturado. Então, imaginem só, aquela era a situação de Jesus na cruz. Todos passavam e zombavam dele, o desprezavam, porque era um maldito, era um condenado, um abandonado por Deus. Assim julgavam aqueles que por ali passavam, e diziam: desce da cruz, se tu és o rei, o Messias. Pilatos mandou fazer um letreiro para zombar dos judeus: este é o rei dos judeus. Vejam só o rei dos judeus, é um condenado. E no entanto, nós vemos o bom ladrão, São Dimas, receber ali o dom da fé. Ele olha para Jesus naquela situação, condenado como ele. O outro dizia, blasfemando: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O bom ladrão, no entanto, diz: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. Ele reconhece que merece aquele castigo. Ele se reconhece pecador. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, ele olha para aquele homem condenado à morte, para aquele homem coberto de ferimentos, de sangue, e vê o rei. Quando os próprios discípulos talvez já não acreditassem e pensassem: Jesus fracassou, Jesus falhou. Aquele homem condenado recebe o dom da fé, olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje estarás comigo no meu reino, no céu. O meu reino não é deste mundo. Que bonito ver o dom da fé nascendo no coração daquele malfeitor, daquele criminoso condenado, que consegue enxergar para além do homem de sofrimento, do homem das dores, e crer que ele é rei. É o que nós fazemos hoje. Jesus condenado à morte, Jesus crucificado. Hoje também é o domingo da paixão, e no entanto, nós não nos envergonhamos de Jesus. Nós dizemos: esse homem é o meu rei, esse homem é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu a ele entrego a minha vida. Ele foi crucificado, mas ressuscitou, está vivo, sentado à direita do Pai no céu. Julgará os vivos e os mortos. O Evangelho de São Lucas diz que as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Oxalá hoje nós também voltemos para nossa casa batendo no peito e dizendo: minha culpa, minha tão grande culpa. Nós não estamos relembrando fatos passados. Nesta Semana Santa,
nós não vamos apenas nos lembrar do que aconteceu, mas, sobretudo, reconhecer que foi por mim que Ele morreu. Ele me amou e se entregou por mim. Minha culpa, batendo no peito, como bom ladrão, reconhecer que aquela cruz era destinada a mim. Tinha o meu nome. Barrabás, de que fala o relato da paixão, que foi liberado enquanto Jesus foi condenado à morte, ele representa você e eu. Nós somos Barrabás. Nós é que devíamos ser condenados, castigados. Nós é que merecemos a morte. E no entanto Jesus morre no nosso lugar. Então, como bom ladrão, nós dizemos: eu mereço. Eu sou um pecador. No entanto, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu também quero fazer parte do teu reino. Foi por mim que você morreu. Morreu a minha morte para eu viver a sua vida. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe das Dores, que ela interceda por nós para que nesta Semana Santa nós revivamos esses acontecimentos e nos lembremos a cada instante: foi por mim. Ele entrou em Jerusalém por mim. Ele foi flagelado por mim. Ele foi coroado de espinhos por mim. Ele foi traído por mim. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou para minha justificação, para me abrir as portas do céu. Como nós vimos quando chegamos aqui, esse rito que é muito antigo, que não é mais prescrito no missal, mas que é muito antigo. Com a cruz se bate na porta e as portas se abrem. Foi o que Jesus fez. Com a sua cruz Ele nos abriu as portas do céu. Ele colocou nas nossas mãos a palma da vitória. Nós somos peregrinos, nós estamos caminhando, como fizemos na procissão. Somos a igreja militante, a igreja peregrina, neste vale de lágrimas. Mas nós já temos nas mãos a garantia da vitória, porque Ele morreu por nós, e com o seu sangue nos redimiu. Com a sua cruz abriu as portas do céu. E nós dizemos, como bom ladrão: lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. E Ele nos diz: estarás comigo no paraíso. Nós estaremos com Ele no paraíso se nos submetermos ao seu senhorio, ao seu reinado. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.